O jornalismo da TV Hortolândia de cara nova. Ação, informação, notícias. Vamos torcer, vamos... Mais uma operação pancadão. Jornalismo comunitário. Tem mais de 20 policiais e não é permitida a presença de advogado, ó. Colocando as nossas vidas em risco, a vida do povo. É só o começo. Isso aqui é só o começo. Prestação de serviços, ação social, ação e informação, nessa segunda ao vivo na TV Hortolândia. Tudo bem, boa tarde para você. Agora estamos ao vivo aqui na TV Hortolândia, nessa edição do Ação e Informação. Nosso último programa antes do Natal. E o programa de hoje recebe o querido vereador Paulão, né? Seja muito bem-vindo aqui ao estúdio da TV Hortolândia, que foi até então e até o dia 31 de dezembro é o presidente da Câmara Municipal dos Vereadores daqui da cidade de Hortolândia, e no programa de hoje nós vamos falar sobre como que foi esse mandato como presidente. Paulão, que é um dos vereadores mais conhecidos aqui da cidade de Hortolândia, com várias atuações, com vários projetos de lei aprovados, e talvez você não conheça. E você vai conhecer muitos feitos que foram realizados nesse ano de 2023. No geral, Paulão, já começando e cumprimentando os nossos amigos telespectadores que estão acompanhando a gente, foi mais positivo ou foi negativo esse ano de 2022? Bom dia, Valdir. Bom dia a todos os telespectadores da TV Hortolândia. Dizer sempre que é um privilégio poder estar aqui com você, discutindo, conversando com todos aqueles que acompanham o programa. Valdir, foi um ano muito proveitoso. Depois de tudo que nós vivemos, não é, nesse último quadriênio, depois de toda essa loucura que foi essa questão da pandemia, o impacto dela, a quantidade de vidas que foram ceifadas, chegar aqui neste momento, olha, é um ano muito proveitoso. Foi um ano muito proveitoso. Por estar vivo, né? Pós-pandemia, né, praticamente, né? Então, assim, foi um ano muito proveitoso do ponto de vista pessoal e do ponto de vista administrativo, como presidente da Câmara, foi um ano muito importante para a Câmara Municipal de Hortolândia. Foi um biênio muito importante, onde a gente pôde fazer grandes feitos lá, o que melhorou muito a qualidade do trabalho do Poder Legislativo, né, do ponto de vista estrutural. Sim. E também do ponto de vista prático no auxílio ao desenvolvimento da cidade de Hortolândia. A cidade de Hortolândia hoje é uma cidade que se destaca a cada dia em relação à nossa região metropolitana. Se a gente ficar só na região metropolitana, é uma cidade diferenciada já hoje. E claro que tudo isso antes de acontecer, né, no território hortolandense, teve que passar pelo Poder Legislativo e encontrou amparo no Poder Legislativo para dar ao prefeito Zezé a condição de desenvolver a cidade no ritmo que ela vai. Então, Paulo, você está falando que muita gente não sabe, mas para uma cidade ter um desenvolvimento como a Hortolândia está tendo, tudo que acontece na cidade precisa da aprovação. Então, se é uma cidade que tem uma Câmara dos Vereadores, vamos dizer assim, que é tudo oposição a tudo que acontece, né? Não estou falando oposição às coisas negativas, porque tem câmaras aí que é oposição a tudo. Né? Qualquer coisinha, eu não gosto do prefeito, e por não gostar do prefeito eu faço questão de não aprovar aquela obra ali, não apoiar aquela obra, porque de alguma forma vai beneficiar a imagem do prefeito e não vai beneficiar ao meu mandato, né? Tem muito disso, infelizmente, né? E aqui em Hortolândia, pelo que se vê, isso não acontece ou parcialmente acontece. Não, Valdir, infelizmente o que você relata é um fato que algumas cidades terminam vivendo por projetos políticos pessoais, por projetos políticos partidários ou de grupos, terminam fazendo uma oposição cega, não é? Inclusive aqui em Hortolândia já tive esse debate por inúmeras vezes com alguns grupos, que precisa fazer oposição, mas peraí, e a cidade, e as pessoas, e as vidas das pessoas não importam? Então, assim, vamos fazer oposição, vamos travar o prefeito por 4 anos,
ele não vai realizar nada. A não realização do prefeito, e é isso que me entristece a cabeça de ver alguns com essa mentalidade, a não realização de nada do prefeito significa que a população não vai ter nada durante 4 anos. Isso tem consequências, isso vai implicar na saúde das pessoas, na segurança das pessoas, na escola das nossas crianças. Isso vai ter um impacto brutal. Então a gente para a vida de todo mundo por 4 anos, independente das consequências, só para poder fazer uma oposição, para tirar do poder quem está, para eu poder entrar ou colocar alguém que é do meu grupo político. Quer dizer, isso é uma insanidade. Graças a Deus, a Hortolândia nunca teve esse tipo de pensamento na sua história. É por isso que nós estamos lá onde estamos. É que não foi da noite para o dia, né? Sim, que claro. Se constrói uma cidade como Hortolândia agora, né? Sem dúvida. Então, assim, tivemos oposições ao longo do caminho, sim. Eu mesmo fui oposição ao governo do Jair Padovani, não é, num período. Outros também foram oposição, mas na sua maioria a Câmara Municipal sempre primou em defender o que era bom para a cidade, mesmo que não seja bom para o meu partido político ou para o meu projeto político. Mas é bom para a cidade, é bom para o povo da nossa cidade, é bom. A Câmara de Hortolândia sempre se postou assim e graças a isso, a história dos vereadores que passaram pelo Poder Legislativo, que nós temos a cidade que nós temos hoje. Que legal. Esses últimos 2 anos aí, quais foram os principais desafios que você pode pontuar para a gente como gestor, né, como presidente da Câmara? Porque quando você preside, quando é vereador, muda tudo. Né? De vereador, aí quando você é o presidente da Câmara, a responsabilidade ali para assinar na caneta mesmo muda completamente. Né? Totalmente. Diego, eu acho que o maior desafio meu como gestor nesse biênio é você cuidar do mandato de 18 outros vereadores. Esse é o maior desafio. Por quê? Enquanto eu sou vereador, eu cuido do meu mandato. Sim. Simples de eu cuidar do meu mandato. Mas quando eu sou presidente da Câmara, eu tenho que cuidar do meu mandato de mais 18 vereadores. Ou seja, é muito difícil você conseguir atender a todas as questões que são trazidas. Então, o prisma do qual eu foquei foi qual? Dar aos vereadores a condição plena dele poder exercer na plenitude o seu mandato. Sim. Então, esse foi o foco da minha administração nesse biênio. É evidente que você não consegue fazer tudo o que gostaria. Claro. Mas eu entendo que eu fiz tudo o que poderia ser feito para que os vereadores pudessem exercer o seu maior papel, que, ao meu ver, é o de representar a população. Nós somos legisladores, nós somos fiscalizadores, não é, do Poder Executivo, mas eu penso que o nosso maior papel é poder, de fato, exercer a representatividade daquele grupo que nos colocou ali para isso. Não é? Responder a esse grupo com as nossas ações, e aí sejam elas na constituição de leis, de fiscalizar, de acompanhar o que está acontecendo na cidade, de indicar, de ser o elo de ligação entre a população e o Poder Executivo ou o Poder Judiciário. Então, como gestor da Câmara Municipal, eu me debrucei sobre esse fato de poder efetivamente garantir essa condição aos vereadores, e isso eu tenho certeza absoluta que fiz pela própria fala dos vereadores, né, quando fizemos a última sessão, fica claro que eu pude realmente dar a eles a condição de exercerem plenamente o seu mandato. Legal. Nós vamos falar agora sobre alguns assuntos pertinentes e outros polêmicos, alguns que de interesse popular no quesito habitação, né? A cidade de Hortolândia está recebendo várias construtoras. A previsão dessa união de construtoras é que pelo menos 30 mil novos apartamentos sejam construídos aqui na cidade de Hortolândia nos próximos 2 anos. Algumas construtoras têm 30 lotes aqui na cidade para levantar grandes condomínios privados, né? E está vendendo. Eu passei ali no Max, a menina falou: Valdir, eu tenho 23 apartamentos só. 350 apartamentos, eu vendi quase tudo, só tenho 23 aqui na Avenida Olívio Francischini. Vereador, a cidade de Hortolândia tem estrutura, infraestrutura para receber essa quantidade de condomínios? Veja bem, a cidade de Hortolândia, a tendência dela agora realmente é a verticalização. Sim. Por quê? Porque nós temos um território de 62 km². É a menor cidade, né? É uma das menores cidades do Brasil. A maior parte desse território já está ocupado por um loteamento ou por algum tipo de empreendimento.
Então, nós temos pouquíssima terra, né? O que faz com que agora a verticalização venha com muita força. O que acontece que é importante também que a população entenda? Quando alguém vai querer fazer um empreendimento na cidade, ele precisa primeiro entrar com um pedido de aprovação desse empreendimento. Nesse pedido de aprovação, por exemplo, a Secretaria de Planejamento vai verificar se tem-se a possibilidade de ter aquele empreendimento nesse momento. Então, por exemplo, a Sabesp vai se manifestar dizendo assim, olha, eu tenho água para atender essas famílias novas que virão. A CPFL vai dizer, olha, eu tenho energia para atender essa comunidade nova que chegará. A prefeitura tem que olhar e falar assim, peraí, meu sistema de saúde comporta, eu vou conseguir atender essa comunidade que vai vir nas minhas unidades básicas de saúde, no meu hospital. Do ponto de vista das escolas, eu vou ter escola, vou ter creche para atender essas crianças. Nossa, é tanta coisa, né? Então, a Secretaria de Planejamento, e é por isso que ela tem esse nome, ela tem uma gama de estudos, antes de entrar no mérito de se a construção, edificação está dentro das normas, está dentro dos padrões que teriam que ter, distanciamento, altura de muro ou de proteção. Antes de fazer toda a análise técnica e estrutural do empreendimento, ela precisa fazer essa outra avaliação que é técnica, mas também política, de saber se nós temos estrutura para comportar. Então, o que eu entendo a partir disso? A partir do momento que teve uma aprovação final na prefeitura, autorizando aquela loteadora, aquele empreendedor fazer o empreendimento, é porque neste momento a cidade tem condição de suportar esse novo empreendimento que vem. Até porque ele não se dá de uma hora para outra. Ele começa agora, vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez até mais, para que ele possa estar ocupado totalmente. Então, a Secretaria de Planejamento, ela também coloca isso no radar dela para ir entendendo em cada momento. Tanto que, esses dias atrás, falando com o secretário, ele falou, Paulo, está fechado, eu fechei todo o novo empreendimento agora na cidade de Hortolândia. Pelo menos, até a gente entender que há a possibilidade de reabri-los, estão fechados novos empreendimentos. Só o que tem, o que foi aprovado, nós temos condição de suportar na sua ocupação. Então, é uma questão que às vezes as pessoas se preocupam, mas que de fato existe um planejamento exatamente para isso. É evidente, Valdir, que com o desenvolvimento, o crescimento e a cidade que Hortolândia está se transformando, não é? Ela começa a atrair muito mais olhares para cá. Por isso que é mais caro, inclusive, você comprar um apartamento aqui do que comprar em Campinas. Não é? Você vai lá em Campinas pagar um valor menor do que você pagaria no mesmo tamanho de apartamento aqui. Não é? Então, mas o que isso faz? Faz com que muita gente queira vir para cá. Claro que esse número de pessoas novas que chegam a cada dia, o progresso, ele gera também problemas. Claro. Você passa a ter um problema com violência maior, você vê que as pessoas... mais gente chegando, né? Olha, tem mais gente ali, olha, tem uma condição financeira melhor, olha, tem carros melhores, entendeu? E aí começa a ter também algumas abordagens que a gente não gostaria que tivesse, mas é fruto desse crescimento. Mas a Secretaria de Planejamento da nossa cidade tem feito, através da pessoa do secretário Júnior, que é quase nascido aqui em Hortolândia, tem tido um olhar muito interessante e tem monitorado isso para que a gente não caia de repente numa situação de que não vai ter água na cidade porque tem gente demais morando aqui, entendeu? O legal é que Hortolândia, querendo ou não, vereador, é uma cidade que tem uma gestão bem mix, né? Tem muitos profissionais que são bem capacitados, que vieram de grandes cidades, sabe o que é gerenciar uma grande metrópole, e também tem muitos que são daqui da cidade, né? A começar, por exemplo, os vereadores, todos são de Hortolândia há muito tempo, né? Tem nenhum vereador que chegou há pouco tempo na cidade, né? Você, por incrível que pareça, você acompanhou a cidade desde o início do início, né? Desde antes de ser Hortolândia, né? Muito bem. Um presidente da Câmara Municipal, ele enfrenta vários problemas. Queria que você comentasse como que foi a notícia quando você recebeu, que você estava com 2 vereadores seus, né, ali da Câmara, presos, né?
foi uma repercussão regional, né, de toda a mídia, todo mundo ficou muito assustado e ficou ali tendo muitas fake news, dizendo que tinha mais vereadores para ser preso, que ia ser preso fulano, beltrano, cicrano, muita fake news, o pessoal fica parecendo torcendo o contrário, né, para que mais vereadores sejam presos, entendendo que quando um vereador é preso injustamente ou justamente, não é nada bom para uma Câmara, né? Fala um pouquinho, quando você recebeu essa notícia, foi um impacto ou seja, já meio que sabia? Não, a gente nunca sabe dessas coisas até elas acontecerem. Sim. Né? Felizmente ou infelizmente. Um ponto que é importante também nessa sua fala, antes de eu responder diretamente essa questão, claro, é que as pessoas precisam entender que se os políticos da cidade, do Estado ou da União vão mal, de alguma maneira a cidade, o Estado ou a União vai mal também. Entendo. E se esses agentes vão mal, não é? Vai mal também a vida do cidadão. Tem gente que fica torcendo para que o político se dê mal, para que aconteça algum tipo de escândalo, sem parar para pensar que se tiver escândalo é porque tem alguma coisa sendo mal feita e com isso quem sofre é o próprio cidadão. Sim. Então, nós precisamos ter clareza de que ao invés de torcer contra para que políticos sejam presos e etc. e tal, nós precisamos aprender a escolher bem os nossos políticos para que eles nos representem e nós não tenhamos esse problema, né? Para que a gente não sofra as consequências disso. De outro lado, essa questão dos vereadores, ela realmente nos pegou de surpresa, até porque pelo formato que foi, né? O promotor, os vereadores estão na cidade, são da cidade, como você disse, ninguém fugiu, ninguém estava se escondendo, estava todo mundo aí, de repente um pedido de prisão, sem até chamá-los para poder dizer, viu, é verdade o que estão acusando vocês? Quer dizer, um ato que nós entendemos muito estranho por parte da justiça, mas aconteceu de fato, não é? Agora, essa semana eu falava sobre isso. Bom, primeiro, nós temos hoje o Ministério Público que abriu um inquérito, está investigando, está levantando tudo para que possa então dizer realmente se eles são ou não culpados. Até lá, nós temos 2 vereadores que são suspeitos da prática de rachadinha. Nós não temos 2 vereadores acusados, né? Rachadinha. Sim. E esse é um outro problema hoje. As pessoas, com fakes e tantas coisas através das mídias sociais, pura e simplesmente já levantam, julgam, condenam e já determinam a sentença. Quer dizer, e se amanhã chegar a justiça e falar assim, viu, eles não são culpados? Como é que fica a vida dessas pessoas? Não é? Então, nós temos 2 vereadores suspeitos da prática de rachadinha, e agora eles estão apresentando, tanto para o Ministério Público quanto para o juiz, prova, documentos que dizem que eles não são culpados. E o promotor público vai ter que buscar provas de que eles são culpados. E ao final nós vamos ter aí sim um elemento para dizer, olha, esses vereadores são culpados ou esses vereadores não são culpados. Para que a gente não julgue ninguém antes efetivamente do crime ter sido provado. Porque senão nós vivemos hoje num mundo que não importa o que a pessoa faz, o que importa é o que estão dizendo nas redes sociais. Se elas são ou não são culpadas, meu Deus, mas isso é em qualquer área da nossa vida. Eu me lembro de um episódio, que acho que foi em Santa Catarina, me parece, que alguém disse que tinha uma mulher que roubava crianças, e aí alguém lá no bairro falou, é aquela mulher ali que rouba criança, a mulher que quase lincharam a mulher. Quer dizer, não pode ser desse jeito, né? É preciso realmente esperar o processo, e ao final desse processo a gente entender isso. É evidente que para a imagem do Poder Legislativo é muito ruim se você tem um vereador preso, se você tem um vereador que é condenado em algum processo. Isso claro. É bom, não é? Porque quando as pessoas falam, ela fala assim, olha lá os vereadores de Hortolândia. Ela não fala o vereador tal, ela diz os vereadores de Hortolândia, ela mistura todo mundo no mesmo balaio, e aí quer tratar todo mundo como se todo mundo igual fosse. Então isso não é bom para a imagem da Câmara, mas a minha posição, quando aconteceu o episódio, e quando o Ministério Público nos colocou, nos pediu documentos, chamou a gente querendo saber se nós queríamos nos manifestar, a nossa posição foi muito clara, que eles possam investigar tudo que tem que ser investigado, e a Câmara está à disposição para prestar qualquer tipo de ajuda, orientação, documento que o Ministério Público quiser. Acho que essa foi a nossa posição, porque nós também queremos saber da verdade. Com certeza. Assim como os vereadores que estão envolvidos, com certeza, não gostariam de ficar nesse dilema por muito tempo, querem também que essa verdade apareça e chegue ao final, para aí então sim eu ter uma posição política sobre o assunto.
Até mesmo porque, assim, denúncias é comum ter, né? Todo mundo pode ser denunciado. Você que está em casa pode ser denunciado. Você pode ser processado por qualquer motivo. Né? Hoje em dia as pessoas estão processando por qualquer motivo. Você passou na rua, uma pessoa olhou torto para você, tem gente que vai lá e fala, eu sou negro. Por ser negro, a pessoa está olhando torto para mim, eu vou processá-la por discriminação racial. Se você entender que pode processar. Então, agora cabe ao Poder Judiciário fazer as suas análises, né, e confirmar se de fato é uma ação errada ou não, né? Para quem está chegando agora, nós estamos recebendo aqui no Ação e Informação, o último antes do Natal, o vereador Paulão, foi presidente da Câmara Municipal dos Vereadores aqui da cidade de Hortolândia nos últimos 2 anos. E a gente está fazendo esse retrospecto, nessa retrospectiva 2022 aqui na TV Hortolândia, falando sobre algumas ações positivas e também o comportamento de um presidente da Câmara diante de situações desafiadoras. Vereador, a cidade continua crescendo e nós recebemos ainda esse mês uma central de monitoramento. Você tinha falado agora há pouco sobre as questões relacionadas à vinda de outras pessoas à cidade e o advento também da violência. Só essa semana nós contabilizamos aqui em Hortolândia, e infelizmente, com muita tristeza, um até colega nosso, pastor também, 2 homicídios aqui na cidade de Hortolândia. Até então a cidade tinha homicídios numa configuração um pouco diferente, que era dívidas entre facções, aí um matava o outro, né? Mais ou menos assim, acerto de contas. Né? Não era comum você ouvir falar de assaltos seguido com homicídios, né? Os latrocínios. E agora, infelizmente, teve. E a nossa central de monitoramento, com mais de 200 câmeras, veio para ajudar. Comenta quando chegou isto na Câmara, isso não foi de agora, foi na época do Ângelo Perugini, e qual a sensação que você, como presidente da Câmara, e os vereadores tiveram quando viram que foi um sonho de Ângelo Perugini sendo realizado, mais um deles, né? Valdir, a Câmara Municipal ela participou disso desde lá da origem, né, na época do Ângelo ainda, quando a Câmara colocou recursos para que essa ação efetiva pudesse de fato acontecer, permitiu convênios para que isso também pudesse se estabelecer. Para a cidade de Hortolândia é extremamente importante, né? Falando sobre a questão da segurança ou da insegurança, é fundamental você saber que de repente você está passando aqui numa avenida, tem uma câmera que ela consegue buscar o rosto da pessoa a quilômetros de distância e conseguir identificar se a pessoa passar para o comando já imediatamente para ter uma resposta rápida, né, da força policial e de repente pegar alguém que está se escondendo, que está fugindo, que está aqui foragido da lei. Então é extremamente importante, né? Essas câmeras que estão hoje em vários pontos da cidade, que estão em alguns parques, que vão a todos os parques da cidade, que vão estar colocadas em todas as entradas e saídas da cidade. Então, de repente, a pessoa vai chegar aqui, vem para cá com o intento de fazer um assalto, de causar algum dano a alguém, na entrada da cidade já pode ser identificada, ou o carro, né, que está roubado, já pode ser identificado e a força policial já fazer uma abordagem. Então, ela vai garantir para a gente muito mais segurança efetiva, porque a tecnologia ela tem essa facilidade, né, da sua rapidez de informação. Então, de repente, a informação chega, já vai para a viatura, tem uma viatura ali próximo, vai lá, aborda, tal, tomou a medida, garantindo assim uma segurança muito maior para a nossa população. E ainda, segundo o secretário responsável dessa pasta, nós vamos ter muito mais câmeras ainda colocadas na cidade, o que vai nos garantir pelo menos uma sensação muito maior de segurança. E na prática mesmo eu digo que nós teremos uma segurança melhor, porque quando você tem mais olhos, geralmente as desinteligências, o roubo, o assalto, ele acontece fruto da ausência de olhos, quando não tem ninguém vendo. Ou a pessoa é pega de surpresa. Quando você tem câmeras espalhadas por vários pontos da cidade, você vai garantir uma resposta muito mais rápida da força policial e com isso, evidentemente, gerando muito mais segurança para a nossa população. Mas em contrapartida, a gente não tem aquele olhar de privacidade que as pessoas da cidade podem até perder a privacidade ao considerar isso? Valdir, ou é o preço que se paga? Eu penso que quando nós optamos em morar na cidade, né, nós naturalmente já estamos abrindo mão de muita privacidade, não é verdade?
Porque hoje a pessoa que mora num apartamento, da forma que as construções são feitas hoje, você está conversando na sala e ouvindo a conversa do vizinho que está na cozinha do outro lado. Então, assim, a privacidade hoje, é evidente que eu entendo que a privacidade ela é importante, mas quando nós optamos em morar na cidade, é um preço que você paga de poder ter menos privacidade para ter mais segurança, entendeu? Para ter mais conforto. Sim. Então, termina-se pagando um preço em função disso, porque, caso contrário, nós precisamos nos afastar das cidades para poder ter mais privacidade. Mas no mundo que nós estamos vivendo, e com a tecnologia que nós temos, nós estamos conversando aqui, tem drone passando para lá e para cá, entendeu? Daqui a pouco você está num lugar que tem uma câmera que capta a sua voz lá à distância, ou seja, privacidade nos tempos de hoje cada dia está mais difícil. No preço da segurança, né? Com certeza. Muito bem. A gente está comentando sobre vários assuntos, recebendo aqui no nosso último programa do Ação e Informação de 2022 aqui na TV Hortolândia, o vereador Paulão, né? São quantos mandatos já, Paulão? Eu estou no meu 6º mandato. Sexto mandato de vereador. 6º mandato. Que legal. O vereador que mais tem mandatos na Câmara de Hortolândia sou eu. Outros que também poderiam estar na mesma condição que eu, terminaram perdendo a eleição. Sim. Né, não conseguiram se reeleger. E você atribui esses 6 mandatos ao eleitorado, né? Mas assim, como que você conseguiu o que ninguém conseguiu em Hortolândia? Bom, primeiro eu penso que é uma missão que Deus me deu. Ok. Né? Então eu entendo que isso é a mão de Deus, porque não é por dinheiro, não é pela cor dos olhos. Primeiro, eu entendo que é por Deus. Segundo, que é uma história de trabalho, né? Eu trabalhei por essa cidade antes dela ser cidade, quando ainda éramos distrito de Sumaré. Ok. Eu trabalhei para que ela pudesse ser uma cidade, eu fui coordenador político do movimento de emancipação, e nessas épocas não tinham ganho de nada, ao contrário, a gente colocava dinheiro para poder fazer essas correrias todas, não é? E eu trabalho de maneira muito acentuada ao longo de todos esses mandatos. Eu não tenho voto só de um segmento, como algumas pessoas. O Paulo é eleito pelos evangélicos da cidade. Eu tenho votos dos evangélicos. É uma base forte a minha, sem dúvida nenhuma, mas eu tenho votos em outros segmentos da sociedade de Hortolândia. Eu recebo votos de outras frentes. E isso é o que, ao meu entender, né, além da mão de Deus, é a dedicação, é o trabalho, as pessoas me procurarem e me encontrarem, é eu estar no bairro, é eu visitar a comunidade para resolver problemas. Né, quando vou lá para o Recanto do Sol, que não estava regularizado, nós ficamos 19 anos lutando para regularizar o Recanto do Sol, o Esperança, o Primavera que veio depois. Estou agora na luta da regularização do Santa Rita, que é um bairro que está ali na divisa entre Campinas e Montemor, que é um bairro de uma rua, tem 300 e poucas famílias ali, mas que toda a vida deles está ligada à Hortolândia. Então, junto com a Secretaria de Habitação, estamos lá fazendo um trabalho para regularizar aquele bairro, para pavimentar a rua daquele bairro. Então, onde a comunidade me chama, eu vou. Né? Ontem, esse dia eu estava numa rádio fazendo uma fala, uma senhora ligou e falou assim, a minha rua aqui tem um problema. Eu falei, eu vou passar na sua rua. Ela falou, duvido que você venha aqui. E eu fui lá. Por quê? Porque as pessoas têm uma ideia de que o político ele some da comunidade. Eu não. Eu tenho um projeto Fala Cidadão, que eu ponho urnas nos comércios da cidade, para as pessoas poderem mandar mensagens, escreverem, se não quiserem mandar pelas mídias sociais que a gente dispomos também ao alcance da população. Eu armo barraca para poder, no projeto Fala Cidadão, para ir lá ou ficar na rua ali, ouvindo as pessoas que querem conversar com o vereador, aquelas que não podem ir até a Câmara Municipal. Eu não atendo só na Câmara, eu vou a qualquer lugar dessa cidade onde eu for chamado para poder receber uma questão ou outra que o morador queira, se é ou não eleitor meu, não é esse um critério que a gente usa. Então eu penso que a somatória de todas essas ações fazem efetivamente com que a gente esteja onde estamos hoje. Nossa, que legal, né? E a função de um vereador não é só, aprovar, como a gente está falando aqui, né? Vamos aprovar as leis e tudo mais, as emendas, os projetos para que haja construção. Mas também o objetivo, Paulão, é fiscalizar. Hoje a cidade de Hortolândia, você até então como presidente da Câmara, talvez esteja acompanhando, está vivendo uma situação problemática que perdura por muito tempo, né? Vamos pontuar aqui 2 questões, uma na área da educação e a outra na área da saúde, né? A terceirização. As merendeiras estão sem receber, né? Isso já não é novidade, não é a primeira vez.
né? Troca empresa, entra empresa e também fica sem receber. Então, 13º não foi pago, e é um problema que a gente percebe que tenha sido constante em Hortolândia. E a empresa até então terceirizada, que corresponde ao pagamento dos profissionais da área de saúde aqui em Hortolândia, também estão sem receber, né? Os PJs, que são os médicos que atendem os hospitais, os UPAs e o SAMU de Hortolândia. Quando um vereador recebe essa denúncia, o que se pode fazer na cobrança dessas empresas que já receberam até então, segundo a Prefeitura, o repasse do dinheiro do governo do estado ou do governo do município, né? No caso, as merendeiras receberam do estado, a empresa já recebeu do estado e a prefeitura já passou para, no caso, até então a empresa, a AMG, o valor para pagar esses médicos, né? O que um vereador pode fazer para ajudar nisso aí, né? Bom, veja só, Valdir, o primeiro ponto é o seguinte: nós vamos verificar, quando é do âmbito municipal, não é, se realmente a prefeitura fez o pagamento dentro daquilo que teria que ter sido feito. Então, esse é o primeiro passo para a gente poder entrar buscar uma equação para essa situação. Se a prefeitura não fez esse pagamento, então nós vamos aí pressionar a prefeitura para que faça os pagamentos, exigir que ela faça, conforme a lei estabelece. Só que em todos os casos desses, no âmbito municipal, que sempre aconteceram, sempre a prefeitura havia feito os repasses dentro do prazo combinado pelo contrato, sempre, nunca teve um episódio que a prefeitura não deu o dinheiro. E por quê? Porque a prefeitura é devedora solidária nos contratos dessa situação. Mesmo que ela não contratou a empresa diretamente, indiretamente ela é devedora solidária. O que fez com que a prefeitura já fizesse, inclusive, pagamentos, chamasse o sindicato para discutir questões. No caso das merendeiras, rapaz, e em outros casos também, é muito terrível, não é? Porque a empresa ela recebeu para fazer esses pagamentos. Aí, por algum motivo, a empresa não pagou. Ela não pagou. E algumas vão embora e não pagam. E aí precisa ir para a justiça. Quer dizer, é uma situação bastante delicada, uma situação dessa, não é? Então, mostra o caráter dessas empresas que deveriam cumprir com as suas obrigações com aqueles que trabalharam corretamente, dignamente e que têm o direito de receber os seus proventos. No caso do Estado, nós vamos falar com o prefeito, vamos falar com os deputados, para que os deputados conversem com o governador para verificar essa história, se realmente o Estado pagou em dia certinho, não é? E fazer via justiça, chamar sindicato, chamar o Ministério Público do Trabalho, entendeu? Para fazer uma pressão na justiça para que as empresas acertem com esses trabalhadores que têm o direito de receber. Agora veja, no caso de Hortolândia, a AMG recebeu o recurso para pagar os médicos. E a informação que nós temos, quando fui buscar sobre isso, porque me chegou essa questão, o cidadão me ligou e falou: Paulo, eu cheguei no hospital, na UPA do Nova Hortolândia, tinham 8 pessoas, 3 médicos atendendo e eu levei 4 horas para ser atendido. Porque chamava um, esperava uma multidão de tempo para chamar outro. O que é isso? O médico não quer atender. Estão indo contra o próprio estatuto, o próprio CRM deles, eles estão indo contra a lei, eles estão indo contra o juramento que eles fizeram, eles estão indo contra tudo. Entendeu? Por quê? Porque nós não estamos recebendo. Não é verdade. Eles receberam sim. A questão é que, segundo eles, alguns médicos dizem: olha, o que nós tínhamos que receber de valor do plantão não foi pago aquilo que foi combinado. Ora, entrou uma nova empresa, qual é a questão? Bom, olha, nós recebemos X, nosso direito era Y, está faltando dinheiro aqui. Então, enquanto nós estamos aqui trabalhando, vocês podem verificar, por gentileza, o que aconteceu, o que é o que de fato está acontecendo. Falei com o secretário de saúde e falou: Paulo, olha, receberam, eles estão dizendo que tem uma diferença do valor do plantão. Já pedimos para a empresa que está lá, a AOS, fazer um estudo para verificar realmente se tem isso, porque se tiver, vai ser pago. Entendeu? Não é que vai dar o calote. Nunca ninguém recebeu calote. Seria pago pela nova empresa. Pela nova empresa. Que a AMG não tem mais nada. Empresa. Se a AMG recebeu o dinheiro e não pagou, ela vai ter que ser acionada, a nova empresa vai assumir, a prefeitura vai entrar na história. Ou seja, eles não perderão como nunca perderam. Entendeu? Agora, você está ali para poder trabalhar, tem toda uma responsabilidade.
O seu atendimento pode gerar vida ou morte, não é? A ausência dele, e de repente a pessoa faz um corpo mole para trabalhar, porque recebeu um valor errado. Meu Deus do céu, que tipo de profissional é esse? A fala com o secretário de saúde ontem foi muito clara, falou, bom, nós precisamos verificar realmente se tem esse problema precisa ser corrigido. Agora, esses profissionais não podem continuar no nosso território, esses profissionais têm que serem demitidos, sabe? Eles têm que ser excluídos daqui. O problema é que nós estamos em dezembro, né? Muitos estão de férias, então, como a OS é quem contrata, né? E essa é uma das facilidades do contratar PJ, mas esses funcionários, têm que serem trocados, esses médicos têm que serem mandados embora, e tomara que nenhuma cidade os contrate com esse tipo de comprometimento que eles têm. Eles não têm comprometimento com a saúde das pessoas, o comprometimento deles é só com o salário. Claro, eu trabalho também, eu também quero receber meu salário em dia, sem dúvida nenhuma, mas espera aí, recebi parte do meu salário, acho que eu estou sendo prejudicado, vou buscar solucionar o problema e não gerar um outro problema, sabe? Chegar para o cidadão que vai ser atendido e falar, não, eu estou fazendo, nós não estamos atendendo aqui, estamos atendendo nessa velocidade, porque nós não recebemos o nosso salário já há 2 meses. Como assim não recebeu há 2 meses? Se não tivesse recebido há 2 meses, eles não estariam nem trabalhando, quanto mais na situação que estão. Então, poxa, então já que vai falar, fala a verdade, não é? Mas essa verdade não pode tirar deles a condição de trabalho, que é a condição da qual eles foram contratados. Então, a Secretaria de Saúde já está dentro da história, a OS está fazendo esse levantamento. Se eles têm o direito, receberão realmente a diferença. Se não tem direito, vai ser mostrado que eles não têm, mas de qualquer maneira, esse tipo de profissional em Hortolândia, da hora que virar o ano, que começar a contratação de novos profissionais, eles são os primeiros que vão ser retirados daqui, porque eles não têm nenhum tipo de amor à profissão que eles dizem que exercem com maestria. Que legal. A gente está chegando já à parte final aqui do nosso programa, Paulo, e está sendo bem legal porque a gente está fazendo esse levantamento de várias informações. Eu queria que você fizesse um levantamento, assim, no geral, como que você avalia a sua gestão nesse biênio e como que você deixou a casa para o próximo presidente? Valdir, boa pergunta essa. Uma questão que as pessoas às vezes não entendem em relação a gasto de dinheiro público no Poder Legislativo. Então veja só, nós temos um prédio imenso lá, você conhece o prédio da Câmara. O prédio, com o passar dos anos, toda a construção vai deteriorando, não é? Então, eu cheguei lá, no prédio precisava de uma pintura. Sim. Fizemos a pintura do prédio, pintura que tem validade, uma durabilidade de pelo menos 5 anos. Então, demos uma outra aparência para o Poder Legislativo. A Câmara agora, nós estamos, já deu ordem de serviço, vai ser concluído no começo do ano esse trabalho, ela vai ser autossuficiente do ponto de vista energético. Toda a energia que nós gastamos, nós contratamos uma usina fotovoltaica, não é usina bem a palavra, né, mas essa gerador, tipo uma fotovoltaica, não é? E nós vamos captar energia para devolver para a CPFL, e toda a energia que nós gastamos, nós vamos produzir na Câmara Municipal. Então a conta de luz da Câmara isso vai gerar uma economia, Valdir, de R$150 mil por ano na Câmara Municipal só da energia, cara. Ou seja, a conta de luz ali é uns R$10 mil por mês. É mais do que isso. Mais do que isso. Mais do que isso. Então, nós vamos ter uma economia de R$150 mil por mês, aproximadamente, por ano, um dinheiro que você vai estar colocando de volta dentro da administração para que seja investido na nossa população. Fiz uma reforma de algumas salas, da própria recepção da nossa Câmara, que ela não era funcional, a pessoa para ir no protocolo, ela entrava na Câmara, sem, às vezes, como ela vai no protocolo, ela não precisava fazer cadastro, então isso gerava inúmeros problemas em vários sentidos. Então agora nós estamos readequando a nossa recepção para que a pessoa chegue e já esteja de cara no protocolo, para entrar nas dependências da Câmara, ela vai passar pela recepção, ou seja, garantir proteção também para os vereadores, para o trabalho e a funcionalidade também do prédio, né, para você ter um controle das pessoas ali. E você foi vereador quando era um prédio bem menor, né? Bem menor. Fiz a reforma de várias salas de departamentos que também não eram funcional, não dava condição boa para as pessoas trabalharem, então reformamos esses prédios. Na parte de baixo aqui da Câmara, de frente para o Lago da Fé,
nós temos ali a cerca, né, toda em volta da Câmara. Aquela cerca ela vai ser removida, vai ser jogada para trás, nos dois flancos da Câmara. Para quê? Para a gente fazer baias de estacionamento ali, para quando nós tivermos um evento grande na Câmara, tenha espaço de estacionamento, e para a comunidade nossa que vai para o parque do Lago da Fé e tem pouca vaga de estacionamento, vão ganhar ali mais uma quantidade grande de vagas de estacionamento. Ou seja, fiz esse projeto com essas duas vertentes, seja para a Câmara... É uma obra que já vai começar em breve. Tá, agora começa ainda, se não começar semana que vem, começa na primeira semana de janeiro. Uma outra coisa, Valdir, que para mim é muito importante e prazeroso poder fazer parte disso, é aquele anfiteatro que nós temos lá, um anfiteatro para 800 pessoas sentadas. Sim. O maior anfiteatro da cidade de Hortolândia, um dos maiores da região metropolitana de Campinas. E não tinha sido... Nenhuma Câmara Municipal tem. Câmara Municipal tem. Muitas cidades também não têm. E aí fizemos o quê? Consegui fazer a licitação, já estão trabalhando lá. Não foi possível fazer a entrega agora, mas logo no começo de janeiro ali vai estar pronto. Nós vamos ter um anfiteatro no Poder Legislativo para eventos do Poder Executivo, da cultura, para shows, para espetáculos, para reuniões grandes, para a comunidade utilizar. Nós vamos ter um espaço que vai ser muito usado pela população, não é? E vai ser uma referência do Poder Legislativo. Então, a conclusão desse anfiteatro, para mim, é uma coisa que eu gostaria, eu queria ter feito na minha primeira gestão de presidente, lá em 2013 e 2014. Lá nós não tivemos o recurso para fazer isso, então conseguimos fazê-lo agora. Estou inovando lá todos os computadores, todo o nosso parque tecnológico lá, TI, da Câmara Municipal. A maior parte desses equipamentos eu comprei lá em 2013, ou seja, já estão muito ultrapassados do ponto de vista tecnológico. Estamos renovando essa... Então, outros presidentes que passaram depois de você não teve essa preocupação. Eu acho que não teve dinheiro, Valdir. Não tinha dinheiro. Não teve dinheiro para fazê-lo, né? Porque o orçamento nosso era um orçamento menor. Ao longo do tempo foi passando o processo, não é? Foi aumentando aos poucos o recurso, e eu cheguei agora e tive a felicidade de pegar um orçamento melhor que me deu condição de fazer essas ações. E veja, no primeiro ano, com tudo que foi feito, eu devolvi R$1.562.000 para o prefeito, para a prefeitura. Esse ano agora, com tudo isso que eu estou falando para você que eu estou fazendo, eu ainda vou devolver para a prefeitura quase R$2 milhões. Servidor com aumento em dia, né? Demos a reposição integral dos servidores, ou seja, cuido do prédio, cuido dos servidores, toda a estrutura nossa da Câmara. Agora eu tenho uma empresa lá para cuidar do jardim da Câmara, porque aquilo ali vivia cheio de muito mato. A empresa assumiu agora, então no começo do ano a Câmara vai estar totalmente cuidada nesse sentido. E aí já vai diminuir, porque até então quem cuidava ali era a prefeitura, né? Da Gramado. Estava sendo mais serviço para ela, né? Agora não vai ser mais necessário. E a gente passa a ter, nessa situação, né, ainda devolvendo quase R$2 milhões para a prefeitura. Então demonstra o quanto a gente foi austero ali no trabalho. E outra coisa importante, Valdir, a Câmara Municipal, eu coloquei a Câmara Municipal num programa do Estado, encaminhado pela UVESP, junto ao Ministério Público do Tribunal de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e também o Tribunal de Contas como parceiro desse projeto, onde eles dão um selo para as câmaras e prefeituras que permitem uma fiscalização detalhada, pormenorizada ao longo do tempo dentro da gestão. Então, eu saio agora da presidência da Câmara recebendo um selo de integridade, que é o primeiro passo. Foram 9 meses de preparação de servidores, de curso, de capacitação e de acompanhamento da Câmara, da gestão, da transparência, da legislação executada. Eu saio agora recebendo um título de integridade do Poder Legislativo hortolandense, o que me alegra muito o coração, porque são entidades que são entidades de fiscalização. Elas estão aqui para nos fiscalizar. E elas, dando esse selo para mim, estão me dizendo: olha, Paulo, até aqui você fez corretamente o que teria que ter feito como gestor público. Então, para mim, é um motivo de grande alegria poder ter sido uma das cidades, um dos poderes legislativos a serem homenageados, que foi agora em Araraquara, a entrega desse título, esse selo de integridade da Câmara Municipal. 14 cidades
no estado de São Paulo só receberam esse título. Então, olha só o motivo. Né, quantas cidades tem no estado, né? Quantas cidades tem? São 645. 14 cidades nesse primeiro momento. Não chega nem 10%. Algumas não entraram, outras entraram e não conseguiram concluir. Não é? Então, eu penso que ao final de tudo isso que eu estou dizendo, e foram inúmeras atividades que fizemos, capacitação para os vereadores, uma questão que nos preocupava muito sempre é de que o vereador ele precisa fazer cursos, sim, o Ministério Público faz curso, a magistratura faz cursos, não é? O Executivo faz curso, o vereador precisa fazer curso. O vereador chega na Câmara, ele não sabe como que é uma peça orçamentária, como ela é composta, só que depois ele tem que votar nesse orçamento para ele poder ser aplicado no município. Como é que ele vota numa coisa se ele não tem esse conhecimento? Então, fizemos questão de dar curso para os vereadores, principalmente os novos que chegaram, mas foi aberto a todos, para os servidores, para os assessores, capacitar os servidores para que eles possam exercer de fato esse seu papel tão importante para o cidadão hortolandense, fazendo com que nós tenhamos um poder legislativo muito mais eficaz, muito mais contundente no seu papel que é dado pela Constituição. Legal. Qual é o maior desafio agora para o novo presidente? Ou quais são os maiores desafios? Toda presidência ela tem os seus desafios, que são Sim. postos e aqueles que nós vamos ficar sabendo no decorrer da caminhada. Então, que surgem, né? O Edivaldo vai ter que se adaptar aos desafios que surgirão. O que está aí, eu acho que dá continuidade a essa questão do selo de integridade. Esse foi o primeiro passo, virá o segundo, terá o terceiro e ainda terá um quarto. Não é? Só que cada selo desse leva quase um ano para você poder adquiri-lo. Então, eu acho que um desafio vai ser manter a Câmara dentro desse padrão, né? O Edivaldo, que já está disposto, já foi comigo receber o selo de integridade e disse lá publicamente que vai dar continuidade a isso. Então, isso é muito importante para o Poder Legislativo, né, da nossa cidade. Gerir, como eu te disse, a vida de 18 vereadores, além do seu mandato, de 18 mandatos, não é uma missão fácil. Então esse é um grande desafio, com certeza, que vai ter também o Edivaldo, mas que também vai dar conta, um vereador de terceiro mandato, que já tem uma experiência longa adquirida. Legal. E última pergunta, né? Paulão, 6 mandatos como vereador, 2 mandatos como presidente da Câmara Municipal aqui de Hortolândia. Projeção próxima à eleição é Zezé Gomes como candidato a mais 4 anos a prefeito de Hortolândia. Paulão viria como candidato a prefeito se houvesse convite, ou se houvesse convite como vice-prefeito? Paulão prefere estar como vereador ou projeta a prefeitura, o cargo do executivo? O Valdir e a todos que nos ouvem, eu não posso ser hipócrita ao responder essa pergunta, como não fui respondendo nenhuma. Eu tenho pretensão de ser prefeito de Hortolândia, não é? Clara pretensão. Eu ajudei a criar essa cidade, eu quero poder gerir ela um dia. Só que eu entendo também que tudo tem um tempo debaixo do céu. Tudo tem um tempo, não é? E como a minha vida ela é comandada por Deus, é Ele que comanda a minha vida, assim como a sua, eu penso que os passos nós precisamos dar com a segurança em Deus de que estamos indo pelo caminho que Ele quer que nós percorramos. Então, eu entendo que o próximo mandato, o prefeito Zezé, ele tem o direito adquirido de poder disputar essa reeleição, não é? Eu faço parte de um grupo político na cidade de Hortolândia hoje. Eu não construí a minha carreira política puxando o tapete de ninguém, nem traindo ninguém, de maneira alguma, e não farei também isso nesse momento. Agora, é evidente que a população da cidade ela vai dizer o que ela pretende. Neste momento é o Zezé. Mas a vice do Zezé, como é que vai ser? Tem vários vereadores que vão, e outros que não são vereadores, que vão querer ser o vice do prefeito. Vai precisar entender lá na frente quem é o melhor nome para que componha essa vice-prefeitura. Não é? Vagas de vereadores serão disputadas. E em 2028 nós teremos uma nova eleição para prefeito. Em algum momento nessa história eu quero poder um dia disputar a prefeitura da minha cidade, só que eu não sei em que momento será, e nesse próximo momento, pelo nosso grupo, será o Zezé, o prefeito, que vai dar continuidade à gestão que nós recebemos do Ângelo Perugino. Então a resposta seria: ao futuro Deus pertence, né? Ao futuro Deus pertence. Legal. Eu quero agradecer a sua presença aqui, desejar um Feliz Natal para você, toda a sua família, aos vereadores da Câmara. Agora entra recesso, né? Merecido recesso, e as suas considerações finais ao nosso público que está assistindo a gente. Valdir, eu quero primeiro agradecer a você e a TV Hortolândia, que sempre muito solícito, disposto, toda vez que
ou nos chama, o que a gente gostaria de conversar, você está aqui aberto. Então, assim, parabéns por essa conduta jornalística que você tem na cidade, né? A primeira ferramenta nessa área foi vocês, a TV Hortolândia, geraram todo um conceito, criaram, fizeram história aqui, fazem história na cidade de Hortolândia e tem uma programação muito sóbria, né? Vocês são muito sérios quando discutem, quando dão informação, quando questionam, quando fazem determinados questionamentos. Então, o trabalho de vocês é um trabalho muito bem feito, eu quero parabenizar, desejar você e a sua família também. Obrigado. A todos os participantes da TV Hortolândia, um Natal abençoado, um ano novo próspero, com saúde, a todos os ouvintes também da TV Hortolândia. Eu quero agradecer aqui a mesa diretora, não é, que foram ali vereadores comigo, o vereador Zaca, o vereador Nego, o vereador Daniel Laranjeira, o vereador Clodoaldo e o vereador Jonathan, que foi ali o suporte da mesa diretora que comigo conduziram a Câmara ao longo desse biênio. Agradecer todos os vereadores da Câmara Municipal, porque se não fossem os vereadores da Câmara Municipal, Hortolândia não estaria onde está. Então os vereadores fizeram a lição de casa e deram ao prefeito a condição de efetivamente exercer o poder executivo, executando o trabalho que faz com que a cidade de Hortolândia se desenvolva. Quero agradecer aqui a todos os secretários da Prefeitura de Hortolândia, na pessoa do Cafu, que sempre ali no debate e nos embates que tivemos ao longo desse biênio foi sempre muito disposto e poder estar com o Poder Executivo aberto às fiscalizações, a toda a condição para que o vereador possa entrar na Prefeitura, no Executivo e levantar todas as informações que querem. Agradecer ao prefeito Zezé, que sempre jogando o jogo na busca de fazer com que Hortolândia sempre saia na frente. Nós tivemos um episódio muito importante aqui, que foi aquela questão da taxa do lixo. O prefeito mandou um primeiro projeto, que foi um equívoco lá da sua equipe, ele assumiu isso publicamente. Depois mandou um outro com 40% de desconto sobre aquele projeto originário. E nós, na Câmara Municipal, apresentamos uma emenda de mais 20%, o que levamos para 60% o desconto da taxa do lixo para a população de Hortolândia, porque nós não queríamos também que essa taxa viesse, determinação de uma lei federal, e o prefeito, que poderia ter vetado essa nossa emenda, ele fez uma lição dentro de casa, juntou o seu povo, conseguiu construir mais 20% de desconto, porque a cada percentual de desconto você tem que achar dinheiro novo para trazer, para poder proteger, para equiparar, né? Para equiparar aquele que está sendo retirado. E ele fez isso muito bem, quer dizer, ou seja, numa parceria inteligente sempre com a Câmara Municipal, fazendo com que a cidade de Hortolândia cresça. Isso é sabedoria do Executivo, é sabedoria do Poder Legislativo, que fez efetivamente isso acontecer. Quero aqui também, Valdir, agradecer por último a minha família, minha esposa Nani, meu filho Vitor, que você conhece, não é? A Gia, a Bia, o Bruno, minha família que termina sofrendo um pouco, né? Porque a vida do homem público, a família perde, porque você está sempre não tem tempo, né? Você está sempre correndo, sempre resolvendo o problema de outro. Não são 40 horas trabalhadas, né? Não são 40 horas, o vereador não tem horário, né? As pessoas falam, o vereador ganha muito. Nós temos um salário bom, é verdade, mas veja, o vereador não tem férias, não tem 13º, o vereador não tem sábado, domingo, qualquer hora, qualquer dia que a pessoa precisar de você, tiver um problema, você vai ser acionado. O vereador não trabalha das 8 às 5, quantas vezes no meu portão da minha casa, eu moro no Remanso todo esse tempo, ali 2 horas da manhã a pessoa batendo porque foi lá levar a mulher no médico, o médico não estava atendendo, a mulher dele ele achava que ia morrer, ele me conhecia, veio na minha casa e me chamava para ir lá com ele no hospital, e você vai. Então assim, não é uma vida fácil e a sua família termina suportando tudo isso, né? Então, para terminar, gostaria de agradecer a minha família e desejar a todo hortolandense um Natal abençoado, com as bênçãos de Deus, um ano novo próspero, cheio das mais ricas bênçãos de Deus sobre a vida de todos os hortolandenses e que a cidade de Hortolândia continue se desenvolvendo para melhorar cada vez mais a qualidade de vida para a nossa população, no nome de Jesus. Que legal, muito obrigado mais uma vez. Você que acompanhou aqui o programa, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta em 2023 com mais ação e informação, com mais jornalismo e com mais credibilidade. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima edição. O jornalismo da TV Hortolândia em cara nova, ação, informação, notícias. Vamos torcer, vamos... Mais uma operação Pancadão. Jornalismo comunitário. Tem mais de 20 policiais e não é permitida a presença de advogado, ó. Colocando as nossas vidas em risco, a vida do povo. É só o começo.
Isso aqui é só o começo! Prestação de serviços, ação social, ação e informação, nessa segunda ao vivo na TV Hortolândia.